Pois é, não é que chegou o momento derradeiro desse perfil em que eu tenho que criticar a Zendaya, mas não por como ela tá em A Odisseia. No filme, a diva entregou tudo como esperado, mas sim por como ela se apresentou em um desses eventos de lançamento do filme, apesar de parecer que tá tudo tão impecável. Enfim, meu nome é Carol, sou jornalista de cultura pop especializada em cinema e linguagem audiovisual, e eu tô falando do dia em que a Zendaya usou, no evento de Londres de A Odisseia, esses brincos com discos de ouro antigo mesmo. Segundo arqueólogos, a peça é datada do primeiro milênio antes de Cristo, de origem provavelmente iraniana. O designer Glenn Spirall criou o engaste em 2018 e a joalheria Baron London adquiriu as peças em 2020. Por que isso é problemático? Os arqueólogos explicam. Segundo os profissionais críticos à escolha da Zendaya pro Red Carpet, essas peças provavelmente foram saqueadas do Irã há milênios de anos em conflitos que ainda hoje não se restauraram, já que basta dar uma olhada nas notícias e ver que os Estados Unidos bombardearam o Irã um dia desses. Pega mal, né, Deia? Já a arqueóloga Annalise Baer até levantou um ponto interessante pro fato de que muitas dessas peças apareceram em museus britânicos que roubaram peças de outras civilizações menos favorecidas por décadas. Portanto, aparecer nas orelhas de uma celebridade não faria tanta diferença. Mas eu acho que a história de outra peça histórica pode explicar a problemática nisso tudo. Durante o lançamento de O Morro dos Ventos Vivantes, a Margot Robbie apareceu com um colar de 8 milhões de dólares que pertenceu a Elizabeth Taylor, o Taj Mahal da Cartier, que foi um presente que a Elizabeth recebeu do Richard Burton, marido dela, pro aniversário de 40 anos dela em 72. O motivo da escolha da Robbie e seus estilistas pra usar essa peça foi pra fazer essa coisa do método de dressing do Cousin Day. O Laura Roach, o estilista dela, já são, assim, especialistas. E a ideia é, além de você se vestir apropriadamente pro tema do filme, mesmo fora do filme, também contar uma história a mais. A história que a Robbie queria contar nesse caso era um relacionamento turbulento ali entre Taylor e Burton, assim como Heathcliff e Cathy em O Morro dos Ventos Vivantes. Que, fazendo isso, ela apaga a história verdadeira por trás da joia e o fato de que Taylor e Burton já tinham apagado muita história quando se apropriaram disso no passado. O colar, conhecido como Taj Mahal, nasceu de um contexto imperial, era um presente do imperador mogol Shah Jahan pra esposa dele no século XVII na Índia. Por isso que usar peças roubadas é imoral, porque cada saque apaga o rastro de quem tinha direito sobre aquilo, apaga a história de quem tinha direito sobre aquilo. Toda vez que uma peça dessa circula sem processo de devolução, ela se afasta ainda mais de voltar pro lugar de origem. O país que perdeu segue sem nem saber onde o próprio patrimônio parou, e quem lucra em cima disso nunca é quem deveria. E mesmo que a Zendaya seja abertamente consciente e politizada, eu sinceramente não esperaria muito dela já topar estar nesse filme, que, como eu já disse em outro vídeo, representa esse hábito constante de Hollywood de adaptar a Odisseia e outras histórias do Oriente Médio, demonstrando pouco caso que os americanos têm com relação à cultura desses povos. Mas com a coisa do brinco, ela acabou indo pra um lugar que ela não precisava, né? Como eu disse, a Zendaya e o Laura Roach fazem um trabalho lindo de method dressing pros tapetes vermelhos. Tudo tem muita profundidade, significado, conta uma história pra além do filme, pra além do próprio tapete vermelho. E eu espero ver muito mais dela fazendo isso. Não é que eu tô, nossa, cancelando, deixando de ser fã da Zendaya. Mas se ela se diz uma pessoa politicamente alerta sobre essas coisas, é interessante ver se ela dá continuidade pra esse tipo de comportamento. Porque a profundidade que ela quer dar nesses looks de tapete vermelho também pressupõe escolha, e escolha pressupõe checagem. Quando alguém famosa e poderosa como a Zendaya se apropria de um objeto sem dono reconhecido, sem povo consultado, transforma ele em um acessório pra divulgação, pra um filme que já retrata a cultura do Oriente Médio como um cenário emprestado, ela tá ajudando a plastificar ainda mais a cultura alheia, dizimada pelo lugar da onde ela vem.